Cumprimento aos caros ouvintes, estamos com mais um episódio do nosso ESAcast, e agora abordando a ética na advocacia sob uma visão prática. E começo agradecendo ao presidente Júlio Mandelli, ao Ezair Meller, nosso diretor-geral da ESA, pela oportunidade que nos ofereceram ao Núcleo de Ética de organizar esse evento. Hoje nós estamos, aliás, também quero expressar o meu agradecimento a todos os entrevistados que colaboraram efetivamente para que nós pudéssemos chegar e apresentar essas orientações. Hoje nós temos a satisfação de receber o Dr. Catani, com uma longa história de serviço prestado à advocacia junto à OAB, e são 21 anos, doutor. Fechamos 21 anos na próxima gestão aí, encerramos 21 anos de, não dedicação à ordem, mas de agradecimento pela Ordem dos Advogados, Seccional de Santa Catarina, nos permitir participar ativamente das atividades envolvendo a advocacia de uma forma geral. O senhor poderia, em breve relato, assim, nos falar alguma coisa da sua atividade nesses anos? Ricardo, eu sou graduado pela Universidade do Vale do Itajaí. Inicialmente começou como FEPEV, Fundação de Ensino do Polo Geoeducacional do Vale do Itajaí, obviamente depois modificando-se para a Univale. Esse ano, 35 anos como advogado e 21 anos fecho nesse ciclo participando diretamente da Ordem dos Advogados, que acho que é uma coisa importantíssima para todo advogado. Sim, seja na subseção, seja na seccional, seja participando de comissões, o advogado tem que estar envolvido, principalmente, eu sempre comento, também sou professor universitário, mas digo para os meus alunos, aqueles que acabam ingressando na Ordem, que a maioria não conhece a sua própria casa, que é a sua sede da subseção e principalmente a sede da seccional. Vem conhecer. Está sempre de portas abertas. O lugar é deles, tá? Então, eu tenho 2 gestões como membro do Tribunal de Ética, à época um tribunal único, né? Hoje nós temos 8 turmas, 3 gestões, ou seja, 9 anos como conselheiro seccional, conselheiro estadual, e 2 como presidente da 8ª turma do Tribunal de Ética na região de São José. É uma longa experiência da qual eu creio que só tenho amigos, e como disse, eu não faço um favor para a Ordem. A Ordem me presta o favor de me permitir participar todos os dias da advocacia catarinense, principalmente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela sua longa carreira, inicialmente, meus cumprimentos, né? Obrigado. E o agradecimento, toda certeza, da advocacia, de forma geral. Como presidente da 8ª turma, né? Isso. Então, como presidente da 8ª turma, o que o senhor pode nos contar da sua experiência? Ricardo, os tribunais de ética, e nesse se inclui a 8ª turma que eu estou presidente, ela começa o início do julgamento, digamos assim, a primeira instância recursal, vinculada aos processos que são originários das subseções. Então, não há um julgamento nas subseções, mas há pareceres de processos éticos que tramitam nas subseções. Então, esses processos são encaminhados para os tribunais de éticas, obviamente dentro da sua regionalidade, né? Lembrando que não é pela inscrição do advogado que um processo é distribuído para uma determinada subseção, e sim aonde que teria, eventualmente, sido praticado uma infração ética ou disciplinar. Então, esses processos são encaminhados. Imagina que recebemos, por exemplo, das subseções aqui de São José, de Garopaba ou de Palhoça, processos que houve parecer para a deflagração de um processo disciplinar ou o julgamento de um processo disciplinar. Então, a partir daí, começa-se efetivamente o julgamento de um processo, de um colega representado. O advogado, em caso de dúvida, se deve ou não, se pode ou não agir de determinada maneira, ele pode fazer uma consulta? E deve. Veja bem, a própria evolução do mundo, tá? A advocacia não foge disso. Então, hoje nós temos um problema que ainda não se temos uma definição, não temos uma situação definida, completamente definida, de situação de analisar caso a caso, que são
as redes sociais, tá? Que estão diretamente ligadas a uma publicidade. Se é uma publicidade excessiva, se é uma publicidade que ela fere os princípios éticos da Ordem dos Advogados, porque outrora nós tínhamos, e ainda existe, envio de mala direta, por exemplo, oferecendo serviço de advogado, isso é considerado uma infração. Publicidade excessiva. Então, eram situações do passado. Tá? Isso eu digo com relação à tua pergunta para os novos advogados. Hoje nós temos a internet. O que você pode e o que você não pode? Quais são os teus limites éticos para fazer divulgação do teu trabalho? Por exemplo, a OAB é atenta nas situações em que você, muitas vezes, e aí que a gente sugere aos advogados, principalmente os novos, que consultem isso. Você muitas vezes feliz com o sucesso de um processo, tá, que te deu ganho, seja ele pecuniário ou pelo menos um ganho pessoal, olha, eu ganhei esse processo, ele vai à rede social divulgar isso. Então, pode muitas vezes, e até parece ser, olha, eu ganhei um processo, na verdade eu estou ganhando todos os processos, eu sou o melhor advogado, isso a OAB entende como uma captação irregular de clientela. E é punível. E muitas vezes o que o advogado está fazendo é externar aquela satisfação pessoal. Olha, eu ganhei um processo. Se não houver um direcionamento para que aquilo reverta algum benefício desse advogado, desse colega advogado, é possível que a OAB nem entenda como infração. Por isso é fundamental de que os advogados novos, até os mais antigos, porque eu comecei da máquina de escrever. A primeira era aquela de dedo, catando milho. E eu era bom, viu, na datilografia. Então, assim, ó, o datilografia não era problema. O problema é tu encaixar o carbono que ele não saía fora, que daí a nossa cópia não saía bem feita, né? Então, esse era o nosso problema. Hoje nós temos dificuldade. O que eu posso fazer? Qual é o nível? Tá? Temos uma situação que conversamos antecipadamente aqui, que é a questão da inteligência artificial, que está sendo utilizada por todos os setores, inclusive o Tribunal de Justiça, as Cortes Superiores, estão alardeando essa possibilidade. Alguns grandes doutrinadores que têm podcast, que têm cursos a oferecer, estão oferecendo, olha, inteligência artificial para determinado processo civil, para processo penal, para processo trabalhista. Então, o que se pede é que o advogado tenha mais cautela, porque a gente tem visto aí notícias, Tribunal de Justiça abriu processo criminal, encaminhou a ordem da OAB por advogado usar a inteligência artificial. Eu vou ter bem sincero, não vamos falar de inteligência artificial, mas quem não foi no Google e botou um determinado tema e encontrou uma jurisprudência que favorecia com o nome de ministro, com o nome de processo, e não conferiu. E não estou dizendo que eu posso ter usado uma jurisprudência que efetivamente não fosse verdadeira ou não fosse adequada. A inteligência artificial pode criar isso? Pode. Então, é um tema que precisa um pouco de cautela para que a gente consiga diferenciar, antes de sair punindo o advogado, se o advogado agiu com dolo, ou seja, eu vou manipular uma decisão para ver se eu consigo convencer um juiz, ou se eu fui um tanto quanto negligente. Então, agora os advogados, é uma função da instituição, não punir, prever as punições. Tá? De que os advogados tenham cuidado, eu acho que todos estão mais alertas, de que aquela jurisprudência que você buscou, aquela decisão, aquela doutrina, a doutrina também pode ser usada. Imagina você utilizar um grande doutrinador famoso e citar e usar uma citação dessa que foi criada por uma inteligência. Então, vamos lá, tu teria que voltar no livro e pegar. Então, se agir com culpa, vamos ter um pouco mais de cautela para que o mundo está muito mais rápido do que a nossa, digamos, o nosso comportamento em relação a isso. Tá? Só terminando, digamos, concluindo o meu pensamento, fizemos uma reunião, conversei com o presidente geral do Tribunal de Ética, doutor Hélio Brasil, conversei também com a coordenadora, a corregedora, doutora Caroline Rasmussen, e também que sejam passados para todos os presidentes de subseção que, ao receberem alguma informação de uma infração ética ou disciplinar de um colega advogado, antes de sair abrindo o processo, deflagrando o processo disciplinar,
busquem conversar com o colega e dizer assim, doutor, olha só, isso aqui não está legal. Retira da internet, não faz mais isso. É muito melhor, porque às vezes, como disse, é muito mais fácil, muito menos problema. E, como disse, às vezes o advogado não está tendo conhecimento ou não está uma informação necessária, e aí nós resolveríamos o problema, educaríamos aquele advogado sem a necessidade de submetê-lo a um procedimento disciplinar, que é sempre uma coisa muito triste, principalmente para quem julga. Julgar colegas não é fácil, pode ter certeza que não é fácil. E é traumático, né? Mas principalmente para o advogado que sofre representação. Como a gente diz, assim, os colegas, assim, eu sempre cobro uma agilidade muito grande nos meus conselheiros. Eu teve, dos que compõem a turma, digamos, eu estou presidente e não mando mais do que ninguém, a gente discute. E eu sempre peço um esforço, eu sei que todo mundo tem o seu escritório, eu sempre peço um esforço adicional de cada um, porque nós precisamos, muitas vezes, literalmente tirar a espada do peito de um colega advogado. Não vamos, por isso que existem as comissões de admissibilidade, mas vamos julgar um colega. Se efetivamente errou, vamos dosar também os limites. Para isso a gente tem circunstâncias atenuantes, circunstâncias muito tranquilas para advogados. Agora, infelizmente, nesses 35 anos eu vejo uma evolução, digamos, do comportamento negativo de muitos advogados, coisas que a gente não via no passado. Você muitas vezes julgava o advogado que repassou um valor a menor, que atravessou uma procuração, mas para advogados envolvidos diretamente com o crime organizado. Isso é muito ruim para a imagem da advocacia. Lembrando sempre, eu defendo muito, muito as prerrogativas dos advogados, mas defendo muito também como alguém vinculado à disciplinar, que a OAB também não pode deixar de ser, na mesma proporção, extremamente severa e atuante contra o mal profissional, que macula a advocacia, macula o nome da instituição e principalmente a sociedade. Certo. Doutor, só me permite aqui quebrar um pouquinho o tema de conversa, mas por favor. Falando na antiga nossa máquina de escrever, tem um episódio muito interessante que me contaram. Diz que um advogado, dos antigos advogados, né, ainda conservava em casa a sua máquina. E de vez em quando ele está dedilhando ali. E uma ocasião passou, um neto dele olhou e disse: "Pô, vô, que massa! Teu computador já sai impresso na hora." Coisa que acontece. Assim, existia uma tolerância. Eu falo para meus alunos, quando eu gosto de falar, eles olham, eles prestam mais atenção nas nossas histórias do que provavelmente na matéria. Então a gente tem que dosar. Mas eu me recordo, vou poupar o nome aqui, mas eu cobro sempre dos alunos, na verdade de todos os advogados: leiam. Leiam, estudem. Estudar é importante. Ler, mas está tudo pronto, é recortar, colar. Não. Se tu me der um texto, dificilmente tu vai encontrar erro gramatical, posicionamento de vírgula, acentuação. Se você me perguntar regra, eu não sei, não vou saber, porque eu estudei em colégio, vim de Lages, estudei em colégio franciscano, colégio diocesano. Tinha falecido, conceituadíssimo, deixou na história do colégio estudante em Lages, Frei Adelino, professor de português e advogado. Mandava ler. E sabia. Então, tu tinha que ler. Essencial, leitura essencial. Essencial. E aí eu me recordo que tinha um juiz que, na época que não era um volume de grande processo, que despachava no próprio processo. E ele, a OAB, eu acho que nunca sofreu representação, alguma coisa, mas ele corrigia a petição do advogado. Era caneta vermelha, que está errado assim, e aí o pessoal disse que não sei se era para o pessoal fazer petição de meia folha, que daí a possibilidade de erro era menor, mas era, ou então, como estava falando aqui do papel carbono, você estava peticionando, aqui estava digitando aqui a folha de trás e abaixando, tu terminava a mão mesmo ali com o juiz, e o juiz considerava porque era quem podia, a máquina de escrever elétrica, aquele negócio a evolução foi muito rápida para a gente. Eu ainda conservo uma máquina de escrever, que agora o meu filho, Daniel, que também faz parte do Tribunal de Ética, e ele levou a máquina para o escritório dele, que ele está montando lá Que legal, bacana. Uma lembrança dos velhos tempos. Então tu vai me confirmar aqui, ou ver se tu vai lembrar qual foi, na época da máquina de escrever, a maior invenção que se teve na época. A máquina elétrica? Não, para própria. Seja ela elétrica ou seja ela manual.
o corretorzinho de texto lá que tu não precisava botar a petição. Era bom. Alguém aqui não deve estar sabendo disso, mas Muito você errava a palavra muito para você não ajudava. jogar fora a petição, você tinha condição de fazer Usava o o corretor. Radex, acho que era o nome lá, e fazer. É verdade, é histórias verdade. boas, histórias boas. Muito usei também. É. Doutor, agora vamos mais uma questão, mais uma pergunta. O advogado é apresentada uma representação contra um advogado. O advogado toma conhecimento. Como é que se processa? O que se pode aconselhar? Qual o procedimento que ele deve adotar? Bem, como é que transita o as processo? infrações éticas, todas as infrações disciplinares partem de uma provocação de alguém, ou de uma pessoa física, de uma pessoa física que eu digo de alguém que não é advogado, um cliente, alguém que faz a reclamação, ele faz isso a um dos órgãos da OAB, ou subseção, ou diretamente na seccional. A princípio, o advogado não toma conhecimento, porque isso vai para uma câmara de admissibilidade, para verificar se aquilo tem alguma pertinência, se a parte que está reclamando tem legitimidade, enfim, a OAB faz uma triagem sobre isso. Se entender de que há efetivamente uma possibilidade de infração, ela pede ao advogado que faz um esclarecimento preliminar. Lembrando que o prazo, digamos, prescricional, apenas da data do conhecimento da ordem. A ordem não vai procurar, a não ser que receba de ofício uma informação. A ordem pode deflagrar uma representante de ofício percebendo uma infração ética de um colega, independente da provocação, ela tem essa prerrogativa, assim como os juízes muitas vezes mandam para a OAB que verifique uma situação havida num processo. Então, a partir do momento que a OAB toma conhecimento oficial do fato, ela encaminha o advogado para que ele, me conta aqui o que está acontecendo. Esclarecimento preliminar. Se os esclarecimentos preliminares não forem suficientes, ou seja, deixar alguma possibilidade de dúvida quanto à pertinência ou não, aí sim há uma abertura da instrução processual, onde então se designa, dentro, se for uma subseção, um advogado relator, para que ele faça o relatório do processo, inicie-se uma instrução, né, que é muito parecida com um processo judicial normal, tá? Mas muitas vezes o advogado foi até representado e não ficou sabendo. Por quê? Porque a própria OAB verifica a completa insubsistência daquilo que está sendo feito do advogado, ela indefere liminarmente, comunicando sempre a partes, olha, não temos aqui nenhum indício, tá, de que tenha havido infração ética. Nós não acolhemos isso. Ele, obviamente, cabe recurso da parte, que, obviamente, desse recurso vai ser levado a um conselho, tá? Que vai definir, então, se não, nós admitimos que o parecer preliminar foi defeituoso e determinamos a abertura de processo. Ou mantém-se a decisão de indeferimento e, como disse o advogado, sequer fica sabendo, pode ficar sabendo por outro motivo, mas não fica nem sabendo que contra ele foi deflagrada uma representação. Certo. Doutor, a nossa conversa está muito boa, muito agradável, até relembrando um pouco de alguns tempos. Não precisamos dizer quanto tempo isso, né? O meu, com toda certeza, muito mais do que o seu tempo. Eu colei grau em 1972. Faz um bocadinho de tempo. Faz um bocadinho de tempo. Então, já passei por muitas situações diferentes. Graças a Deus, nenhuma representação de todo esse tempo. Mas eu lhe agradeço muito pela conversa e pelas explicações. Reafirmo os agradecimentos ao doutor Júlio Mandelli, ao doutor Ezair Melder, também a Thaís, a nossa secretária lá na ESA, que nos tem ajudado. E muito, a Thaís é extremamente eficiente. Né? Extremamente eficiente. E agradeço a todos aqueles que nos prestigiaram ouvindo esses nossos 4 episódios. Obrigado, a todos, então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.